Nós queremos saudar os nossos amigos, vizinhos dessa localidade com uma boa noite de salvação e a paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem. Queremos nesta hora convidar você para juntamente conosco vir adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que Ele nos tem concedido. E por que não dizer, agradecê-lo pela vida que recebemos neste dia. Eu quero convidar a diaconisa Janete, ela vai orar ao Senhor nesta hora e estará neste momento orando por você, por nós todos que aqui estamos. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Senhor, estou agradecida por estar aqui mais uma segunda-feira com o grupo aqui, os evangelistas. Toma a vida de cada um, Senhor. Usa conforme o Teu querer. Deus, vai trabalhando na vida, Senhor, desses moradores aqui da Vila Operária. Começa, Senhor, visitando os corações. Senhor, que eles venham, Senhor, receber de Ti algo especial essa noite. Que eles venham, Senhor, abrir o coração para receber, Senhor, essa palavra que vai ser falada aqui, os louvores. Senhor, que cada morador receba de Ti um presente, Pai. E que eles vejam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Basta com que eles abram o coração e que tenham, Senhor, nessa noite uma bênção. Que eles orem, que eles clamem o Seu nome e receba, Deus, de Ti algo. Pai, eu já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvores da harpa cristã. Vamos estar louvando o Senhor, a harpa cristã. Se você puder, ouve conosco. Glória a Deus. Pela senda de oprimido pelo pecado e temor, quando Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por Seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de dor, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvores da harpa cristã. Eu vagava pela senda de amor, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir Sua eterna voz e seguir sempre após. Glória seja dada ao nosso bom Pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 255 da nossa harpa cristã. Minhas maldades todas levou, se o recebes em seu amor, pelos teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue viu de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, quando promete sempre fará. Nele confia o pecador, e pela fé vida nova terá. Quando Deus o sangue vir de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se fica a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, vem a Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Louvores da harpa cristã. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno do céu tu irás. Quando Deus o sangue vir de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. 188 da nossa harpa cristã. Louve ao Senhor. Preceitos não podem compreender, porque feliz é meu viver. Entrar na cadeia ambição do prazer é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Entrar na cadeia ambição do prazer
o Evangelho que recebi, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim. Possuir o meu ser transformado em luz, teu Espírito de Jesus, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, é gozo do céu para mim. Louvores da harpa cristã, louve o Senhor, porque bom é louvar o Senhor. A vida eterna em Cristo essa, o que lá de cima buscar, deixar em Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, deixar Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós vamos estar ouvindo a leitura da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, pela nossa irmã missionária Grace. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite eu quero saudar a amada igreja do Senhor e até onde este microfone se faz ouvir, este som. Eu desejo uma boa noite às pessoas deste local, aos moradores, aos trabalhadores, aos que estão aqui passeando, que estão de passagem. Saiba que o Senhor Jesus ama cada um de vocês e Ele está de braços abertos para te receber. Amém? Vamos ler em Apocalipse, livro das Revelações, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as noticiou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite você é um bem-aventurado porque você está ouvindo a palavra do Senhor, mas também você pode ser um bem-aventurado em aceitar o Jesus que estamos lhe oferecendo nesta noite. Nós estamos vendendo, nós não estamos pregando placa de igreja, mas nós estamos falando de um Deus poderoso, de uma palavra que é viva, que purifica, que dá vida àqueles que estão mortos espiritualmente e até fisicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o seu coração nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para os louvores. Receba a nossa oração nesta noite no seu coração. Clame a Deus. Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso lhe dar saúde, eu não posso lhe dar vida, mas o Deus que eu sirvo e o Espírito que há na minha vida, este
gente pode. Amém? Vamos louvar pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Pai. Neste momento, Senhor, queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas, pela tua palavra que foi lida nesta noite. Obrigada, meu Deus, por tudo que tu tens feito e que tu vais fazer aqui neste lugar. Não é à toa que tu nos trouxeste essa noite aqui, meu Deus. Então, Senhor, faz conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer. Senhor da glória, penetra no coração das pessoas. Nós sabemos que tu não és um Deus intrometido, mas tu és um Deus que está de braços abertos para nos receber. Então, nessa noite, Senhor, abençoa cada um daquele que vai ouvir, aqueles que vão fazer menção da tua palavra. Desde já nós já te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o irmão presbítero João Furtado. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar nesta noite os amados ouvintes, nossos irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar nesta noite esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, porque diz na sua palavra que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mundo de guerra e de ilusões, mundo de luta e insatisfação, em que a fome assola multidões, porém dias melhores virão. Mundo de greve e de confusão, mundo de ódio nos corações, cuja vingança está sendo demais, porém Jesus nos promete paz. Dias melhores virão, dias melhores virão, não é aqui nesse mundo não, e dias melhores virão, dias melhores virão. Seja o nome do Senhor. Mundo que o homem pensou explodir, fazendo bombas para me destruir. Assim vou marchando para a perdição, porém dias melhores virão. Na nova terra iremos morar, só aguardamos Jesus chamar. E a igreja começa a cantar, porque dias melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. Não é aqui nesse mundo, que dias melhores virão, dias melhores virão. Louvado seja o nome do Senhor. Dias melhores, aleluia, virão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você diz que
gentis, vejam o pássaro livre e feliz, o mesmo Deus que os pobres de bem te chama agora ao bem. Vem, vem antes que seja tarde demais, enquanto a vida é esperança. Vem, Deus quer te dar a paz. Vem antes que seja tarde demais, enquanto a vida é esperança. Vem, Deus quer te dar a paz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ao nome do Senhor. Aleluia. De João para João. Epístola de João, nos trazendo também uma palavra de salvação. Nesta oportunidade. Glória a Deus. Aleluia! Eu quero também saudar os nossos ouvintes da palavra de Deus, nossos amigos, moradores dessa localidade, uma boa noite, uma segunda-feira linda, abençoada. Nós estamos aqui novamente, enquanto o nosso Pai Celestial permitir, nós estamos aqui todas as segundas-feiras, nos trazendo a mensagem da salvação. Essa é a nossa meta. Não pregamos outra coisa, não pregamos religião, não pregamos política, não pregamos filosofia nenhuma de ninguém, mas pregamos a genuína palavra de Deus, a verdade que liberta o homem. Nós estamos lendo aqui 2 versículos no livro de Marcos, como se chama São Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz o seguinte, nesses 2 versículos: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa passagem bíblica aconteceu quando o Senhor foi batizado ali no Jordão por João Batista, e depois disso João foi preso. Jesus saindo da água, daquele rio, ele foi para o deserto e lá travou uma batalha. O diabo pensando que ia enganar o Senhor Jesus, como ele engana os homens até hoje. Mas Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E depois que Jesus saiu ali no deserto, ele saiu pregando por toda parte. E essa foi as primeiras pregações do Senhor. Depois que
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. É o que nós estamos pregando aqui na segunda-feira. O Evangelho da salvação, o Evangelho que liberta o homem, o Evangelho que tem poder para curar o ser humano, o Evangelho que tem poder para transformar a vida do ser humano, por mais difícil que ele esteja a situação dele. Porque quem falou essa palavra foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E nós nos cansamos de pregar essa verdade. Por onde passamos, nós estamos anunciando a salvação de Jesus Cristo. E dizendo, como disse Jesus, arrependei-vos e credes no Evangelho. Evangelho significa boas novas de salvação. Significa que Deus está dando um alerta para os povos da terra. Arrepende-te e crede na minha palavra, que é o Evangelho, para que possa te salvar a tua própria vida. Quando Jesus estava perto a ser recebido pelas nuvens e subir para o céu, voltando de onde ele veio, ele deu uma instrução aos discípulos, nesse mesmo livro, no capítulo 16, versículo 15, ele disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê é condenado, porque é rejeitado. Primeiro que rejeitou Deus e toda a vida que viveu aqui na terra. Então não quis a salvação, não quis aceitar. E a palavra é esta: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, ou seja, quem rejeitar, será condenado. Mas graças a Deus que hoje, essa segunda-feira, pessoal, nós estamos aqui anunciando para você a salvação em Jesus Cristo. É o nosso propósito e é o de Deus também, que anunciemos a salvação que Ele tem para dar a todas as criaturas. Por isso Jesus deu a instrução: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todo ser vivente, a todo ser humano. Tem que ouvir essa palavra, precisa de ouvir. E aquele que se arrepende e aceita é a pessoa mais feliz desse mundo, porque aceitou a salvação, o perdão de Deus, seu nome vai estar escrito no livro da vida de Deus. E depois que partir desse mundo, vai morar com Deus. E quem rejeitou é uma perda total. Teve todo o tempo para se arrepender, ouviu todo o tempo essa palavra e rejeitou. É por isso que a Bíblia diz: quem não crer será condenado. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas estamos falando a palavra de Deus, é o que está escrito e é ela que nós falamos. Não procuramos palavra nossa em outro lugar, não escrevemos nada, nós estamos pregando o que está escrito na Bíblia Sagrada. Quem não crê será condenado. Meus amigos, Deus está dando uma grande oportunidade aos moradores da terra, porque tempos virão, tempos difíceis, aonde os homens da terra vão viver o tempo da tribulação. Você não tem a menor ideia do que significa isso. Os homens vão ser comandados pelo anticristo depois que a igreja de Deus sair da terra. E ele vai comandar, porque é dado um tempo determinado para
somente 7 anos de tribulação que a terra vai passar, a tribulação e a grande tribulação que é a pior ainda. Mas antes disso, Deus está te avisando, te arrepende e crede no Evangelho para salvar a tua própria alma. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmã Maria José também está com a oportunidade, ela quer louvar o Senhor, está com a oportunidade nesta hora. Eu salve esse amado ouvinte que a paz do Senhor, amém? O louvor que eu vou louvar é Maranata, né? Os irmãos que se derem me acompanham. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, em ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei,
te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Vou fazer uma breve meditação no livro dos Salmos, Salmista Davi, 121:1. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Né? O salmista está falando aqui conosco que nós elevamos os nossos olhos para os montes, e de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro ele vem do Senhor, né? Que Ele fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Deus que nos cura, que nos sara, que nos transforma, que nos molda a cada dia. O nosso socorro está bem presente em nós, que é Jesus. Temos que clamar a esse Deus, temos que buscar esse Deus, porque quando nós buscamos, quando nós fazemos uma entrega total da nossa vida diante do Senhor, levantamos as nossas mãos em reverência à Sua palavra, Ele nos cela, aleluia, com o Seu Espírito, e há uma alegria no nosso coração que nada nesse mundo pode tirar, pode apagar. É uma alegria que dinheiro no mundo pode comprar. Alegria e a paz que Deus nos dá. Que os irmãos fiquem com essa palavra nesta noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando nesta noite o nome do Senhor. Aleluia, com alegria. Aleluia, porque devemos louvar a Deus com alegria. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor.
em fé, e a tua vida, se creres nele, mudará. Mas seja ajuda que vem de Deus. Jesus é o socorro vindo do céu. Se o aceitarem no coração, o teu pedido não será em vão. E a tempestade logo mudará, e o vento ao teu favor irá soprar, e as surpresas do mar da vida suportará. Aceite a chamada e a salvação alcançará. Jesus te chama, vem, vem, alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajuda a tenha nele fé, e a tua vida, se creres nele, mudará. E a tua vida, se creres nele, mudará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus, e havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era um lugar para ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali no nosso lar, pagando um alto preço mesmo sem dever. E então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando,
Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Joel, nos trazendo a palavra do Senhor nesta oportunidade. Fica atento. Continuação. Queridos ouvintes da palavra do nosso Deus, somos gratos a Deus mais uma vez, porque Ele nos trouxe para este lugar, para novamente, meus queridos, vos falar a palavra de Deus, falar da salvação de toda a humanidade, falar da oportunidade que Deus está dando hoje a todo ser humano. Aqui na Vila Operária, aqui em Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aqui no mundo, Deus está ocupado em trazer a cada um de vocês, meus queridos ouvintes, a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler convosco uma palavra que foi proferida pelo evangelista Lucas e que ele dirigiu a um certo Teófilo, a quem ele chamou de excelente Teófilo. Meus queridos amigos ouvintes da palavra do Senhor, Deus está nos falando esta noite. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus Cristo se ocupou em fazer muitas coisas, mas Ele queria também ensinar aquela prática a todos quantos o ouvissem. E Jesus fez isso até o dia em que foi recebido em cima, depois de ser dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ele teve este cuidado de estar ensinando a todos nós. E em certa ocasião ele mandou também que nós fôssemos e ensinássemos a todas as pessoas sobre tudo que ele nos fez conhecer. E nós estamos aqui, meus queridos, justamente com esta finalidade. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas,
sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus padeceu na cruz do Calvário e morreu lá. E foi tirado de lá pelos seus servos e foi colocado num sepulcro novo, que ninguém tinha sido sepultado ainda naquele sepulcro. E parecia que tudo tinha acabado, mas ele tinha prometido: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Meus amados e queridos ouvintes, passados 3 dias depois que Jesus morreu, ele ressuscitou. Que alegria para aqueles irmãos que conviveram com o Senhor Jesus, mas que o viram morrer na cruz, sofrendo grandes dores, sofrendo terrível aflição. E agora viram o Senhor novamente vivo, falando com eles as coisas do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Aqueles irmãos tinham ouvido Jesus falar a respeito dessas promessas que o Pai lhes fizera. Está escrito no profeta Joel, e Deus tinha prometido aquelas grandes promessas, e agora, não muito depois daquele dia em que ele estava falando com seus discípulos, aquela grande promessa se cumpriu. Porque na verdade, dizia Jesus, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Bendito seja o nome do Senhor, que cumpriu esta grande promessa na vida daqueles irmãos e tem feito ao longo dos tempos na vida daqueles que o aceitam como seu Salvador e Senhor. Bendito seja Deus. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque Israel naquele momento tinha perdido o seu reino e estava vivendo sob o domínio de César, o imperador romano. E disse-lhes o Senhor Jesus: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.
Essas coisas Deus não vai mostrar para vocês, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Ninguém até então, meus queridos amigos, tinham tido esta experiência da qual o Senhor Jesus Cristo estava falando naquele momento. E vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nós estamos tão longe daquele lugar onde o Senhor Jesus Cristo proferiu aquelas palavras, que acreditamos ser aqui os confins da terra. Jesus falou, e estas palavras têm se cumprido entre nós para a glória de Deus. E quando Jesus dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E então aqueles irmãos ouviam as palavras de seu querido Mestre Jesus. E para surpresa deles, Jesus foi erguendo-se da terra, e eles começaram a olhar para Jesus e foram o acompanhando com o seu olhar, até que não o viram mais, porque entrou entre eles e Jesus uma nuvem, de certo que de forma que Jesus não era mais visto por eles. E quando isto aconteceu, meus queridos irmãos, eles então deixaram de olhar para cima e começaram a olhar na direção um do outro, e viram ali dois personagens que estavam no meio deles, vestidos de maneira especial. Eram dois anjos que Deus tinha mandado para falar àqueles irmãos, para que eles não ficassem confusos, não ficassem em dúvida. Quando eles menos esperavam, aqueles dois personagens ilustres, dois anjos enviados por Deus, começaram a lhes falar: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para os céus? Este Jesus que vocês viram está indo para o céu agora.
Ele há de voltar. Ele virá novamente. Da mesma maneira como vocês viram subir, meus queridos amigos, Deus se ocupa com o nosso bem-estar. Aqueles irmãos certamente ficariam preocupados, pensando consigo mesmo: e agora? Nosso Jesus morreu e nós o tivemos novamente conosco. Ficamos muito alegres, mas ele agora retornou ao Pai. Só que os anjos disseram que ele vai voltar. E então, meus queridos amigos, para aqueles irmãos naquele momento, não foi um momento de tristeza, mas um momento de esperança. E é dessa esperança, meus queridos amigos, que nós estamos falando para vocês nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma maneira que vocês viram o Senhor subir, ele há de voltar. Ainda não voltou, meus queridos amigos, mas a palavra do Senhor está mantida. E Deus é aquele Deus que nunca fez uma promessa e deixou de cumprir. Sempre quando ele fez uma promessa, ele cumpriu a sua promessa. E nós estamos na expectativa, queridos amigos, de ver o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, como aqueles irmãos viram naquele dia. E melhor ainda, meus amigos, nós queremos ter vocês conosco. E é por isso que estamos aqui. Primeiro, porque Jesus nos mandou estar aqui. E segundo, porque é um prazer muito grande saber que um dia Jesus voltará. E que todos vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor nesta noite, podem sim estar entre os que vão encontrar-se com o Senhor dos ares e estar para sempre com o Senhor, como disse Paulo na epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Meus queridos amigos, Jesus vai voltar e você precisa preparar-se. Na Bíblia está escrito: prepara-te para te encontrar com teu Deus. Não fique disperso. Vamos estar focados nesta promessa, porque ela é para todos quantos crerem e permanecerem servindo ao Senhor. E nós viemos vos dizer essa palavra, meus amigos, e é com alegria que vos falamos isso. E agora nós recomendamos que vocês aceitem a Jesus, venham juntar-se a nós e esperar o dia em que Jesus há de voltar.
Pode parecer loucura para aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, mas esta palavra, disse Deus, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jesus vai voltar, meus amigos, e vocês podem estar entre os que vão subir com Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês esta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Presbíteros, louvando o Senhor, estaremos encerrando e estará orando logo após. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não lamento as coisas do mundo, me propôs e eu renunciei. Eu me alegro com as coisas da Bíblia, sou remido a serviço do Rei. Não lamento os prazeres da terra, pois de novo eu pude nascer. Fui lavado no sangue de Cristo, só por Ele desejo viver. Cristo é a razão do meu tudo, Cristo é a resposta fiel. Quando sinto fraqueza no corpo, Ele envia-me graça do céu. Não lamento os enganos do mundo, sou feliz em viver pela fé. Cristo é a razão do meu tudo Ele é. Não lamento, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor Jesus nesta noite. Não lamento se alguém me criticar o meu modo cristão de viver, pois eu tenho uma coisa mais rica e hoje uso no meu jovem ser. Eu não quero já velho a Cristo, quero jovem a Cristo servir. Na ele minha mocidade e seus passos divinos seguir. Cristo é a razão do meu tudo, Cristo é a resposta fiel. Quando sinto fraqueza no corpo, Ele envia-me graça ao céu. Não lamento os enganos do mundo, sou feliz em viver pela fé. Cristo é a razão do meu tudo Ele é. Cristo é a razão do meu tudo Ele é. Aleluia. Aleluia. Estamos nessa noite aqui recebendo uma alma para Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, Luiz, esta foi a decisão mais corajosa e a decisão mais acertada que você tomou na tua vida. Nós não somos nada sem Jesus. Aleluia. Amém? Soberano e eterno Pai, te damos graças, Senhor, neste momento pela vida do teu filho Luiz, que neste momento está te aceitando como o único e suficiente Salvador da sua alma, Pai amado. Deus Santo, quero te pedir neste momento que tu possa, Senhor, Senhor, jogar os seus
querido, apaga todos eles, meu Pai, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e que a partir de hoje, a partir deste momento, ele possa viver uma vida, Senhor, para ti, para te servir, para te adorar, na beleza da sua santidade. É tudo que te pedimos, Pai querido, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Soberano eterno Pai, também te damos graças, Senhor, por este local, por esta vila, Pai amado, vila para este bairro abençoado, Deus de misericórdia, onde moram pessoas abençoadas, pessoas que precisam de ti, Senhor. Pai querido, alcança vidas nesta noite, que a tua palavra, Pai, ela possa ter chegado aos ouvidos daqueles que precisaram ouvir a tua voz nesta noite. Abençoa os comerciantes, abençoa as crianças que aqui brincam, abençoa aqueles que estão transitando, Pai, na rua, Pai amado, os moradores daqui deste bairro, Pai, dos arredores, meu Pai querido. Muito obrigado pela vida deles, meu Pai amado. Deus Santo, abençoa também, Pai, cada missionário, Pai, que esteve, aquele que esteve aqui, Senhor, pregando a tua palavra, seja, Senhor, através do louvor, seja, Senhor, através do testemunho, meu Pai querido e santo, meu Deus eterno, que tu possa ser com cada um deles. Agora, Pai, nos espere para os nossos lares, Senhor, nos dá uma noite de paz, nos dá um sono reparador. E se nesta noite, Pai querido, tu vier buscar a tua igreja, leva-nos, Senhor, contigo para o teu reino. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos que aguardam a vida do Senhor, e toda a igreja diga amém.